Bom, eu estou de volta para complementar o pensamento que eu trouxe ontem a respeito não da pena de morte, especificamente do brasileiro condenado na Indonésia, mas em relação à implementação da pena capital de um modo geral. Como eu falei no início do vídeo da primeira parte, eu não estou aqui para fazer uma defesa porque ele é brasileiro, mesmo porque eu também entendo que existe um elemento muito importante e que o âmbito jurídico leva muito em conta, porque faz todo sentido levar, que é a questão da responsabilidade moral do ato. Ou seja, desde que eu cometa um ato, seja altamente criminoso ou de efeito muito pequeno para alguém, desde que eu cometa esse ato com liberdade e consciência, eu devo arcar com as responsabilidades, com as consequências daquilo que eu pratiquei. Até que se prove o contrário, o brasileiro Marco Archer agiu de maneira livre, ou seja, ele não foi chantageado, nem pressionado, nem obrigado a cometer o tráfico e agiu de maneira consciente no sentido de que, sendo pego, sabia que teria grandes chances de ser condenado à pena de morte. Então, nesse sentido, isso aí me parece muito claro. A despeito disso, eu me sinto à vontade para discordar, como eu falei, da utilização da pena de morte como política de Estado, né, como artifício para se evitar a criminalidade, porque eu acho que os países que aderiram à pena de morte mostram que isso não acontece. A atribuição da pena de morte não diminui os índices de criminalidade. Então esse é um primeiro ponto. O segundo ponto que me chamou muita atenção, aí de novo naquela discussão sobre as opiniões que muitos de nós tivemos e ainda temos sobre o que aconteceu, é em relação a muita gente que se diz cristã, mas que se posicionou favorável à pena de morte, não só a pena de morte, como eu falo aqui, relacionada ao brasileiro na Indonésia, mas a pena de morte de um modo geral. E eu tenho uma certa dificuldade em entender pelo seguinte motivo. Eu fico pensando o seguinte, como é que alguém que é cristão, ou que se diz cristão, e naturalmente é seguidor do cristianismo, que teve como principal referência Cristo, que por sua vez foi condenado à pena de morte, ser favorável a ela. Eu confesso que eu tenho um certo bloqueio ao tentar entender, porque eu não consigo. É uma coisa que não me faz muito sentido. A pessoa ser seguidora de uma religião cujo seu principal expoente foi condenado à pena de morte e essa mesma pessoa é favorável à pena de morte. Na minha visão, é mais uma das incoerências que a gente encontra em toda essa discussão. Eu não estou aqui, obviamente, para fazer uma comparação entre Cristo e o brasileiro morto na Indonésia, mesmo porque eu, como cristão, não vejo nenhum paralelo entre Cristo e qualquer outra pessoa. É óbvio que Jesus está muito acima do brasileiro morto na Indonésia, assim como ele está muito acima de mim também. Então, você que alguém que é minimamente um entendedor vai captar que a ideia não é essa, né? Não é comparar essas duas pessoas. A ideia aqui, na verdade, é colocar em xeque a incoerência, a incompatibilidade de valores. Quer dizer, e é contra isso que eu luto. Ou seja, não posso ser favorável à pena de morte ao brasileiro na Indonésia e ser contra a pena de morte a outra pessoa. Ou eu sou a favor de todas elas,
ou eu sou contra todas elas. Alguém poderá dizer também que Jesus foi crucificado injustamente. Ao meu ver, é verdade. Talvez pelo olhar de um ateu, de um hindu, de um muçulmano, de um judeu, isso não faça o menor sentido. Mas a mim, sim, é injusto. Mas mesmo assim, eu ainda desafio alguém a mencionar um nome que Jesus tenha condenado à morte, ou a quem Jesus tenha desejado a morte. Porque para quem é cristão, não houve em vida, em matéria, alguém com tamanha autoridade como foi Cristo. E nem alguém com tamanha autoridade como foi Cristo julgou e condenou um outro à morte. Então, dentro da ótica cristã, aí nós temos mais um elemento que traz incoerência à opinião de ser favorável à pena de morte. Esse é mais um fator aí que é importante para a gente colocar. E tem também um último elemento que para mim é definitivo também nessa história toda, né? A despeito de religião, porque a religião, como eu falei, ela é muito também, ela é muito relativa, né? Quer dizer, eu sou um cristão, não sou um frequentador de igrejas, aliás, as igrejas normalmente não vão muito com a minha cara, mas alguém que me ouve, como eu falei, pode ser adepto de outra religião, ou pode não ser adepto a nenhuma. Então, a gente sempre tem que buscar algumas referências, por isso que eu falei, né? Eu usei o fator do cristianismo para tentar entender a opinião dos cristãos. Agora, de um modo geral, né, do ponto de vista mais humano, uma coisa, pelo menos a minha, é muito clara. Nós, humanos, e consequentemente as instituições que nós gerimos, não temos a capacidade ou a autoridade moral, se você preferir, de deliberar sobre a morte de alguém. Porque eu penso, eu tento encadear o seguinte raciocínio. Eu não decido sobre o momento em que eu vou nascer, e na minha visão também nem meus pais decidem, né, porque muitos pais tentam e não conseguem, por infinitos motivos, mas eu não tenho autonomia sobre o meu nascimento e também não tenho autonomia sobre a minha morte, a não ser que eu pratique um suicídio, né? Mas em todas as outras situações isso não acontece, né? Não há uma autonomia do ser humano sobre o seu próprio nascimento e sobre a sua própria morte. Que dirá a minha autoridade sobre a morte de outro? Quer dizer, é uma situação ainda mais descabida. E esse é um argumento que se pode utilizar independentemente de crenças, como eu havia dito. Então, eu decidi complementar o vídeo de ontem, né? Acabei encontrando outros elementos ainda para sustentar a argumentação e para tentar tornar a minha opinião ainda mais clara. Eu acho que a ideia dos dois vídeos não só para que a gente amadureça cada vez mais as nossas opiniões, as nossas visões, mas que a gente tente manter um diálogo, sempre preservando a divergência, que é importante, e sempre na tentativa de sustentar os nossos pontos de vista com uma certa coerência, né? com uma certa solidez na argumentação. Então era basicamente isso que eu tinha para falar. Prometo que eu devo demorar um tempo agora para voltar aqui aí para comentar sobre outras coisas que estão acontecendo por aí. Tá? É isso. Até a próxima.